Pessoal, vamos discutir um assunto muito interessante, que é o título da nossa thumbnail, que é FIV com duas mães. Afinal, o bebê nasce com a cara de quem? Vou explicar um pouquinho esse método, vou falar um pouco do que é esse método de FIV com duas mães e vou trazer algumas curiosidades também do que está acontecendo hoje na reprodução humana, beleza? Então, pessoal, se inscreve aí no canal, se você gostar desse tema, se você conhecer alguém que fez esse tratamento, se você quer fazer algum comentário, deixa um comentário aqui embaixo e bora pro vídeo, bora para as informações de hoje. Vamos lá, pessoal, primeira coisa importante, ó. O que são FIV com duas mães? A gente sempre fala que a gente precisa de um óvulo, né, de um espermatozoide e de um útero para gerar a gestação. Então, em casais homoafetivos femininos, ou até em úteros de substituições, em mãe solo, existem vários tipos de tratamento em reprodução humana, onde uma pessoa vai fornecer o óvulo, uma outra pessoa vai gerar para ela este óvulo. Como a gente falou, FIV de duas mães, a gente entende que essas duas pessoas têm a relação ali de casamento, né, ou de união estável, e essas pessoas precisam de um sêmen doado. Então esse tipo de tratamento vai usar um sêmen doado para completar todo o processo ali de tratamento durante o resultado do filho delas. Mas afinal, pessoal, existe 102 pessoas que participam deste método, a gente chama isso de método ROPA, né, ou compartilhamento de tratamento, onde uma mulher vai doar o óvulo para fazer o tratamento, a outra vai gestar ou ter a gestação. E aí a primeira pergunta é, afinal, esse nenê, ela vai vir com o rosto de quem doou o óvulo ou vai vir ali com características da pessoa que gestou a gravidez, né? Que foi a pessoa que vai gerar essa gestação, proveniente do óvulo da parceira dela com o espermatozoide doado. Pessoal, a primeira coisa que a gente fala é que grande parte das características, elas vêm sim do DNA, assim, do DNA nuclear, né? Do DNA que está ali dentro do núcleo da célula. É claro que existe também o DNA mitocondrial, a gente pode falar um pouquinho dele daqui um pouco. Mas sim, existe um núcleo da célula onde essas características do DNA, elas vêm ali da pessoa que doou o óvulo, né, da pessoa que trouxe o óvulo. A outra parte do DNA, ela vem do sêmen ali, do espermatozoide que foi contratado, do sêmen doado para formar este embrião. Mas o que tem que entrar nessa discussão, né, e se você tenta responder ela rapidamente, você só fala isso, mas eu queria pôr uma segunda coisa que fica muito interessante o assunto, que é falar um pouco de qual que é a contribuição da mulher que está gerando a gestação. Então ela não tem ali o DNA mitocondrial, né, o DNA, na verdade, nuclear do óvulo, o DNA do sêmen para formar uma nova gestação e ela gera essa gestação, ela faz uma gestação ali do começo ao fim. E isso sim, ela tem uma contribuição importante no desenvolvimento dessa gestação e algumas coisas que podem estar relacionadas ao nascimento. E aí a gente traz uma palavra chamada de epigenética, pessoal. O que é a epigenética? A epigenética é como o ambiente nos primeiros anos de vida, ali, ou nos primeiros meses de útero, nos primeiros anos de vida, coordenam a expressão gênica da criança. Como que isso muda a expressão gênica da criança e como que isso pode influenciar as características. Então, vocês já ouviram algumas frases assim, nossa, mas ela é muito parecida com você, mas ela é muito parecida com a outra mãe, né? Então, nessa constituição aí, famílias plurais, a gente tem visto muito esses comentários e como é possível alguém que só gerou a gestação ter influenciado em alguma coisa nessa gestação. Voltamos a falar, é a epigenética. Então, o que é a epigenética? A epigenética não muda a estrutura do DNA, né? O que está proveniente ali que estava no óvulo, mas sim ele ajuda a coordenar de qual gene dentro daquela estrutura vai expressar, ou seja, ele ajuda a coordenar a expressão gênica nessas pessoas que têm o material genético. Então, sim, é verdade dizer que se você nasce num país onde você está exposto a menos luz solar, onde você tem outras influências, você coordena uma expressão gênica. E se você nasce em algum outro lugar, você vai coordenar outras. Então, sim, o que a mulher come, o que ela vive durante o pré-natal, coisas que ela vai fazer durante a gestação dela, sim, influenciam em qual gene ela vai expressar. E em algum momento isso pode ou não estar envolvidas em algumas características do embrião. A forma de falar, né, a constituição de voz, algumas outras coisas, elas podem estar relacionadas à aparência com a mãe, né, o jeito de se vestir e assim por diante. Outras coisas, alguns estudos mostram que as impressões digitais, né, os contatos do bebê
ali no útero materno que está gerando, pode ajudar ela a coordenar algumas coisas de expressão gênica, e isso sim realmente influencia. Então quando a gente fala, né, do que é um bebê de duas mães, esse bebê de duas mães é real, pessoal. Sim, a pessoa que doou tem uma contribuição importante, e sim, a pessoa que está gerando essa gestação também tem uma contribuição importante, que é a famosa epigenética. E nesses dois casos, as duas estão contribuindo. Então, a gente, para concluir nosso tema de hoje, né, a mulher que está gerando, ela sim, ela influencia na expressão desses genes, e os genes diretamente estão relacionados à expressão de algumas características, e isso pode influenciar comportamento, pode influenciar algumas coisas que são os imprints dados pela mãe que gerou. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria falar um pouco sobre esse bebê de duas mães, né, e como que isso influencia na parte prática, e queria também falar para vocês que isso está cada vez mais comum, a gente tem enfrentado esse tipo de tratamento. E se você gostou do tema, pessoal, como é possível duas mães gerarem uma criança e duas tiverem influência nessa prole, a gente explicou aqui nesse vídeo como isso é possível, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, fala um pouco do que você acha desse assunto. A ciência tem enfrentado algumas constituições familiares novas, e a gente tem interpretado e tem relatado o que pode acontecer, o que é possível, o que não é possível, e a epigenética veio para contribuir muito, inclusive colocando algumas informações ali nos métodos de evolução, né, da biologia, mostrando algumas coisas que eram descritas por Darwin, por Lamarck. Vocês lembram que a gente discutia bastante esses dados de evolução. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Valeu, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, deixa um comentário e vejo vocês aí nos próximos vídeos.